tudo bem com vocês? Como foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Foi, né? Bom, eu já corrigi as provas, inclusive, de vocês, todas as provas, e realmente a média foi alta, o que me deixou muito feliz. E isso é bom porque já estamos na reta final, faltam apenas 2 provas agora. Então, que bom, né? Que já na prova aí sexta já tirar uma nota boa, pelo menos a média ela foi muito boa. Falando em prova também, hoje à tarde você já pode vir pegar a sua prova, essa última prova que vocês fizeram, daquele horário de 3 às 5. Ou se não der para você vir hoje à tarde, quarta-feira de manhã, de 10 ao meio-dia, você também pode vir buscar a sua prova. Tudo bem? Tá, então vamos começar a aula de hoje. Na verdade, eu vou começar de onde eu parei na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o valor médio. Eu vou até relembrar um pouquinho o que é o valor médio, como é que você calcula ele usando integrais duplas, e a gente vai resolver um exercício. Basta um. Depois a gente vai para o assunto de hoje. Então, já coloquei aqui no slide, já coloquei a definição de novo, né, só para a gente relembrar o que é um valor médio e como é que você calcula ele. Ó. Então, o valor médio, isso aqui é só uma definição, tá? O que é o valor médio? O valor médio de uma função nada mais é do que a integral dupla dessa função, isso sobre uma região retangular, tá? Esse é um retângulo, dividido pela área do retângulo. Bom, a área do retângulo você já sabe calcular, base vezes altura. E integral dupla sobre um retângulo você também já sabe calcular. Então, você calculou a integral dupla, calculou a área do retângulo, pegou a integral dupla, dividiu pela área. Esse valor vai ser um número. Esse número é o que nós vamos chamar de valor médio. Por que valor médio? Né? O que isso tem a ver com o volume, por exemplo? Bom, porque nós vimos também que se a sua função é não negativa sobre esse retângulo, então acaba que calcular a integral dupla, que você já sabe que equivale a calcular o volume, é a mesma coisa que você pegar a área do retângulo e multiplicar pelo valor médio. Então é como se você soubesse o valor médio e você quisesse calcular o volume, é como se esse valor médio fosse a altura de uma caixa retangular. E aí o volume da caixa seria o mesmo volume lá do sólido que você quer achar. Aí eu fiz uma comparação com uma caixa de areia, né? Então, no caso, se você tivesse uma caixa de areia e você balançasse a caixa até a areia ficar nivelada, o volume de areia não ia mudar, a quantidade de areia era o mesmo, só que essa altura aqui da caixa de areia que você obter é justamente o valor médio que a gente definiu. Tá, como é que eu faço isso? Como é que eu calculo? Bom, a fórmula você já sabe. A fórmula vem da própria definição. É integral dupla dividido pela área. Então, agora só falta a gente praticar. Então, trouxe esse exercício para a gente fazer. Ó, calcule o valor médio desta função no retângulo que tem esses vértices. Então, aqui, creio que não tem quase nenhuma dificuldade, né, nessa daí. Você só tem que interpretar geometricamente para achar o retângulo. Essa seria a quarta questão da aula passada. Ele me dá uma função, que é a função x² vezes y. Ele me dá alguns vértices, 4 vértices. E ele diz que esses 4 vértices são 4 vértices de um retângulo. Então, é -1 e 0. Que mais ele me dá? -1 e 5. Ele também diz que eu tenho vértice 1 e 5 e, finalmente, 1 e 0. Então, ele me dá uma função e ele me dá 4 pontos. Esses 4 pontos são vértices de um retângulo. Claro que aqui ele me deu a região de integração de uma forma diferente, mas nada difícil, né, do que a gente está acostumado. Então, como é que você acharia essa região de integração? Você marcaria esses 4 pontos no plano cartesiano. Quando você fazer isso, isso vai formar um retângulo. Esse retângulo é a sua região de integração. Então, vamos fazer aqui o nosso plano cartesiano e bora marcar esses pontos. Ó, -1 e 0. Tá, e bora dizer que o -1 está aqui. Então, -1 em x, 0 em y. Depois, -1 e 5. Então, está nesse ponto, só que 5 unidades para cima. Então, bora dizer que está bem aqui. Pronto. 1 e 5, vou dizer que está para cá. E 1 e 0, vamos dizer que está aqui.
Então, ó, marquei os 4 pontos, só que ele me informa que esses 4 pontos são vértices de um retângulo. Então, quando eu fizer aqui a ligação desses pontos, eu vou obter justamente a minha região de integração. Aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é 5. Então, alguma dúvida de como a gente achou a região? Ok, agora que você tem a região, você sabe os intervalos de x e y. Então, por exemplo, x está variando de quanto até quanto, gente, aqui? De menos 1 a 1. E o y está indo de 0 até 5. Então, vou escrever isso aqui embaixo. Ó, então, olhando o meu desenho, eu descobri que o meu x está variando de menos 1 a 1 e o meu y está variando de 0 até 5. Agora que eu já tenho a minha região de integração, eu consigo calcular minha integral dupla para essa função. Então, a minha integral dupla dessa função, que é x² y, aqui, como eu estou num retângulo, eu vou usar o teorema de Fubini. Essa função é contínua. Então, para eu calcular essa integral dupla, basta eu calcular uma integral inteirada. E nesse caso, que é um retângulo, eu posso escolher a ordem. Se eu quero calcular primeiro em x, primeiro em y, tanto faz. Então, eu vou colocar primeiro em x. Então, de menos 1 a 1, o y de 0 a 5. Como eu comecei em x, aqui eu coloco dx, dy. Só que eu também reparo que essa função aqui é uma função que é como se fosse uma multiplicação de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Na aula passada, nós aprendemos que existe uma propriedade que eu posso usar nessa ocasião. Eu sou obrigado a usar? Não sou. Porém, isso vai me ajudar muito a encurtar o meu tempo para resolver essa questão. Então, ó, eu vou fazer isso. Então, o que eu faço? Eu vou separar isso aqui em duas integrais. Uma só para x, no caso, vai ficar integral de menos 1 a 1. A função que só depende de x é x², x² dx. E agora a outra integral é só com y. Integral de 0 a 5, y dy. Ó, então, agora eu vou resolver duas integrais ao mesmo tempo, depois só multiplicar para ter meu resultado. Além disso, eu percebo que aqui, olha essa região de integração, de menos 1 a 1. Aí eu vou usar outra propriedade. Gente, integral, isso vocês vão perceber hoje, é muito importante que você lembre todas as propriedades. Porque se você não lembrar, você vai conseguir resolver a questão? Vai. Não estou dizendo que você não vai resolver, mas vai demorar. E aí, numa prova que você tem 40 minutos, saber essas propriedades pode lhe ajudar e muito. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, se eu tenho a região de menos 1 a 1, eu já percebo logo, eu já tento observar se a minha função que está aqui dentro é uma função par ou ímpar. Nesse caso, essa função é o quê? Ela é par. Por quê? Porque se você substituir x por menos x ao quadrado ainda é x ao quadrado, vai dar a mesma função. Então, ela tem essa paridade, ou seja, ela tem essa reflexão. Então, isso daqui é uma função par. Até escrever aqui, ó. Isso daqui é uma função par. Já que é uma função par, eu vou aplicar aquela propriedade. Toda vez que eu tenho uma função par em um intervalo de menos 1 a 1, então vai ficar duas vezes a integral de 0 a 1 dessa função. Claro que pode acontecer de você ter um intervalo assim e a função não ser nem uma função par, nem uma função ímpar. Aí não tem o que você fazer. Não tem o que você pode fazer nesse caso, você vai ter que calcular a integral normalmente. Mas nesse caso a função é par, então vai ficar duas vezes a integral de 0 a 1 x². E aqui, o intervalo de 0 a 5, então eu só vou aplicar a propriedade normal mesmo. Vai ficar y² dividido para 2. Isso de 0 a 5. Aí eu já vou aproveitar que tem um 2 aqui embaixo, tem um 2 aqui em cima, ó, vou simplificar. Vou calcular essa integral aqui agora, que vai ficar x² sobre 3, x³ sobre 3, isso de 0 a 1. Aqui, no lugar do y, eu coloco 5. 5 ao quadrado é 25.
Coloco 25 aqui. Depois eu ia colocar 0, mas vai zerar, então só vai ficar 25. E aqui, a mesma coisa. Quando eu colocar 0, vai zerar. Quando eu colocar 1, vai ficar 1/3. Então, 1/3 vezes 25 vai dar 25 sobre 3. Então, isso que eu calculei agora foi a integral dupla. Só que o que ele está pedindo na questão é o valor médio. Então, além de eu calcular a integral dupla, eu também vou calcular a área do meu retângulo. Só que essa era a parte mais difícil, né? Ou melhor, menos fácil. O resto é mais fácil ainda. Por quê? Ó, isso daqui é a integral dupla. Agora eu vou calcular a área do meu retângulo. Só que você sabe calcular a área do retângulo. Ó. O retângulo é esse daqui. Quanto vale a base desse retângulo? Vale 2. Porque ó, a base dele vai de -1 a 1. Então, quantas unidades eu tenho aqui na base dele? Eu tenho 2 unidades. Então, a base do retângulo é 2. E quanto é a altura do meu retângulo? É 5, que vai de 0 a 5, tá? Então, ó, a base do retângulo é 2, a altura do retângulo é 5. Então, a área do retângulo vai ser 2 vezes 5, que é 10. Agora que você tem o valor da integral dupla, agora que você tem o valor da área, para você achar o valor médio, basta você dividir. Eu vou dividir esse valor aqui por esse valor. E você está vendo que tudo é número. A integral dupla, quando ela está definida, é um número. A área de um retângulo é número, quando eu dividir vai dar outro número. Então, finalmente, para encerrar essa questão, para eu calcular o valor médio, basta eu pegar esse valor aqui, que é 25/3, e dividir por 10. Aqui você só tem que tomar cuidado com as propriedades de fração, né? Bom, isso aqui você pode pensar que é 25/3 vezes o inverso de 10, que é 1 sobre 10, vezes o inverso de 10. Isso aqui vai dar 25 dividido para 30. Agora é só simplificar por 5. Isso aqui vai dar 5/6. E aqui a gente encerra a nossa questão. Ou seja, se eu já soubesse que o valor médio da minha função é 5/6 e quisesse calcular a minha integral dupla, bastava eu pegar 5/6 e multiplicar por 10. Pronto, eu obtenho o mesmo resultado. Ou melhor, 5/6 é a altura média, digamos assim, desse meu sólido, já que essa minha função é não negativa nesse intervalo aqui que eu estou considerando. Alguma dúvida com relação a essa questão? Tá bem simples, né? Basta saber as definições. Tá, então, o que nós vamos estudar hoje? Hoje, a gente vai dar um passo além para integrais duplas, porque você percebeu que a gente só está conseguindo calcular integral dupla se a minha região de integração é um retângulo. Só que, claro, retângulo nem é a forma mais geral de uma região de integração. Quando você pensa em uma região de integração, você não pensa já em um retângulo. Não, você pode pensar em qualquer forma bidimensional, limitada, enfim. Então, por exemplo, se você quer calcular a integral dupla em um círculo, como é que você vai fazer? Ou então, pensa num trapézio. Trapézio já não é mais retângulo. E como é que você faria? Num triângulo, já não é mais retângulo. Então, hoje nós vamos estudar como é que você calcula integrais duplas em regiões mais gerais. Tá? Não só retângulo, muito mais geral que um simples retângulo. Então, vamos aqui para o nosso slide. Hoje já é a aula 23. A gente vai estudar integrais duplas sobre regiões mais gerais. Então, primeiro, eu vou dizer o que seria uma região geral. Depois, eu vou dividir as regiões gerais em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Mas antes, eu preciso que você entenda a ideia geral por trás do que a gente vai fazer. Então, qual é a ideia? Vamos lá. Digamos que você tem uma função, essa função é contínua, só que quando você vai olhar o conjunto que é a região de integração dela, já não é mais um retângulo. É algo assim, ó. Isso já não é mais retângulo. Então, imagina, eu te dou uma função, pensa numa função, sei lá, x² y, que é essa que a gente fez agora. Só que agora, quando você olha a região de integração dela, já não é mais aquele retângulo, é isso daqui. A única coisa que eu peço é que essa nova região de integração seja um conjunto limitado. É só isso que eu quero. Por quê? Porque, olha só, digamos que você se depare com uma região dessa na prova. Aí você fala, ixi, agora eu não sei fazer
para uma coisa que não é um retângulo. Aí o que você vai fazer? Bom, já que eu só sei fazer com retângulo, eu vou fazer aparecer um retângulo aí. Essa região aqui, gente, já que ela é limitada, ela não cabe num retângulo? Eu não posso desenhar um retângulo em volta dela? Posso. Então é isso que eu vou fazer, ó. Desenhei um retângulo em volta dela, de modo que ela esteja inteiramente dentro do meu retângulo. Então agora eu vou ter uma nova região de integração, que vai ser o retângulo. Só que aí você vai me dizer, professor, mas eu posso fazer isso? É porque eu estou simplesmente mudando a minha região. Estava assim e agora está assim. Então, não sei se eu posso fazer isso. Tá, realmente, assim, logo de cara você não pode fazer isso ainda. Por quê? Porque a sua função, ela está definida para todo esse retângulo? Não. A sua função, ela só está definida para essa região laranja, que é a sua região D. Fora da região D, a sua função não está definida. Então, aqui encontramos uma segunda barreira. A primeira barreira é que não era um retângulo, mas essa eu já consegui vencer. Coloquei um retângulo aí. Mas aí vem a segunda barreira. A minha função não está definida em todo o retângulo. Mas não seja por isso, eu posso definir uma nova função. Que nova função vai ser essa? Olha a função que eu vou definir aqui, gente. Eu vou definir uma função nova. Essa função eu vou chamar de f maiúsculo. Olha como vai ser essa função f maiúsculo. Ela vai ser igual à minha função f minúsculo. Se eu estiver na minha região D, se eu estiver na minha região laranja, ela vai se comportar exatamente igual à minha função inicial. E se eu não estiver na minha região laranja, aí ela vai ser 0. Deu para entender o raciocínio aqui? Então, estou definindo uma nova função, vamos chamar de fzão, f maiúsculo, né? Onde fzão vai ser igual a fzinho na região laranja, e fora da região laranja ela vai ser 0. Tá? Então, até então não tem nenhum problema com isso, eu só defini uma nova função. Só que aí que vem, né, o grande argumento. Porque quando eu faço isso, quando eu defino fzão dessa forma, vocês concordam comigo que a integral dupla de fzão vai ser igual à integral dupla de fzinho? Quer ver? Vamos ver. Olha só. Olha o que eu estou afirmando aqui para vocês. Vai aparecer aqui no slide. Ó. Olha o que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que calcular a integral dupla de fzão naquele retângulo é a mesma coisa que calcular a integral dupla da minha função inicial sobre a minha região de integração inicial. Por quê? Por que é a mesma coisa? Porque não esquece que fora da região D, essa minha função aqui, ela é 0. Ela é 0. Então, vamos imaginar que essa função fzinho aqui ela é não negativa. Bora pensar que a gente está querendo calcular volume de novo. Tá bom? Vamos imaginar que a gente quer calcular volume. Então, inicialmente, ó, imagina que o gráfico de f é isso daqui. Então, imagina que você quer calcular o volume que está abaixo dessa região azul e acima aqui do meu chão, acima dessa região laranja. Isso vai te dar um volume. Só que olha o que eu fiz. Lembra que eu desenhei um retângulo aqui embaixo e defini uma nova função f grande. Essa função fzão, ela é 0 fora dessa região laranja. Então, olha como é que seria o gráfico dela. O gráfico dela seria assim. Não é verdade? Porque ó, dentro da minha região laranja, essa função f ela se comporta exatamente igual à minha função inicial. Então, o gráfico dela vai ser o mesmo, dentro da minha região laranja. Fora da região laranja, ela é nula. Então, está aqui, ó, fora da região laranja, olha como é o gráfico dela. É o próprio chão. Então, vocês concordam comigo que o volume desse sólido é igual ao volume desse? Sim ou não, gente? Sim, né? Aí você vai dizer, professor, mas o gráfico não é igual. É, realmente, o gráfico não é igual. Qual é a diferença? É que nesse daqui, o gráfico é só esse pedaço. Nesse daqui, o gráfico é esse pedaço mais esse pedaço aqui de baixo, ó, azul que está no chão. Só que ainda assim, qual é o volume só desse pedaço que está aqui no chão? É 0. Só desse pedaço que está aqui no chão. Então, o volume da f, aqui desse gráfico aqui, é o mesmo desse. É o mesmo. Tá? O gráfico pode ser diferente, mas o volume que eu quero calcular, ele é o mesmo. Por isso
que eu posso afirmar isso aqui, ó. Calcular a minha integral dupla dessa função f sobre a minha região retangular equivale a calcular a minha integral dupla da minha função inicial na região laranja que eu quero. E mais, gente, e mais. Por que é do meu interesse transformar essa minha região D em um retângulo? Porque em um retângulo eu posso aplicar o teorema de Fubini. Então, se calcular a integral dupla dessa função sobre a minha região D equivale a calcular a integral dupla da minha f sobre um retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Fubini bem aqui, ó. Posso aplicar o teorema de Fubini. Aí você vai dizer, professor, mas o teorema de Fubini não é só para função contínua? Quando o senhor coloca essa função assim, ela não é mais contínua. Realmente ela não é. Mas, ainda assim, ela é o que a gente chama de contínua por partes. Aí o teorema de Fubini continua sendo válido para uma função contínua por partes. Tá? Mas são detalhes matemáticos, a gente não vai entrar nesse mérito. A ideia é que, ainda assim, mesmo que você tenha definido uma função desse jeito aqui, você ainda pode usar o teorema de Fubini. Então, concluindo, né? Agora que você sabe que isso aqui é verdade, e agora que você sabe que você pode usar o teorema de Fubini, agora eu vou separar essas regiões gerais em dois tipos, que é tipo 1 e tipo 2. E para cada um desses tipos você vai entender o que é esse tipo 1, o que é esse tipo 2, e a gente vai calcular integrais sobre essas regiões. Então, agora eu vou para o quadro, antes de eu voltar aqui para o nosso slide. Então, você já entendeu a ideia de como é que a gente vai calcular as regiões gerais, as integrais sobre elas. Então, o primeiro tipo de região geral é uma região do tipo 1. Primeiro eu vou definir o que é uma região do tipo 1, porque até então a gente não sabe o que é isso, né? Aí, o que é uma região do tipo 1? Olha só, uma região do tipo 1 é uma região assim, gente. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem essa região D aqui, tá? Essa região D. Você concorda comigo que, olhando para essa região na vertical, ou seja, na direção do eixo Y, imagina que você está caminhando aqui, ó, verticalmente. Você concorda comigo que, para esse caso aqui, o meu Y ele está entre duas funções? Ó, você pode pensar que isso daqui que vocês estão vendo, ó, seria uma função, não seria um gráfico de uma função? E aqui em cima essa reta não seria o gráfico de uma função também? Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia dizer que o meu Y, ele está entre duas funções que dependem de x, entre dois gráficos de funções que dependem de x. Então, eu vou chamar esse gráfico aqui de G1 de x. E eu vou chamar esse gráfico aqui de cima de G2 de x. E o meu x? Bom, vamos dizer que o meu x, ó, esse valor aqui é A e esse valor aqui é B. Então, enquanto que o meu y está entre duas funções, ó, o y, nessa região aqui que eu estou considerando, o meu y ele está acima, né, dessa curvinha, bem aqui, ó, está acima dela. Isso aqui eu posso dizer que é o gráfico de uma função. E o meu y está abaixo dessa reta. Só que uma reta também é um gráfico de uma função. Então, o meu y está entre duas funções. Está entre essa função e essa função. E o meu x, olhando horizontalmente agora, eu posso dizer que o x está entre A e B. Não é verdade? Então, ó, eu digo que o meu x aqui, enquanto que o y está entre duas funções que dependem de x, o meu x está entre duas constantes. Está entre A e B. Então, isso aqui vai caracterizar uma região do tipo 1. Quando é que você vai ter uma região do tipo 1? Quando o y estiver entre duas funções que dependem de x e o x entre duas constantes. Mas é principalmente olhando para o y. É quando que verticalmente, olhando verticalmente, o seu y está entre duas funções que dependem de x. É isso. Ah, professor, mas não vai ser sempre assim? Não. Ó, pensa numa região, por exemplo, sei lá, assim. Pensa numa região assim, por exemplo, né? Aí tu quer olhar, a minha região é essa aqui. É assim.
Aí, por exemplo, tu quer olhar verticalmente. Tu quer olhar verticalmente. Só que quando tu chega bem aqui, ó, tu vai olhar verticalmente, tu vai perceber, ó, que aqui a tua reta vertical, ela passa por 4 pontos. 4 pontos. Aí tu vai dizer, não, professor, mas é só eu definir aqui como sendo uma função, aqui outra, aqui outra. Tá, tudo bem. De fato, dependendo do seu desenho, você vai poder usar argumentos para dividir o seu desenho e colocar tipo 1, tipo 2. Mas aqui, ó, já é muito mais claro. Quando você passa uma reta vertical aqui, você só toca 2 vezes. Você toca uma vez aqui embaixo e uma vez aqui em cima. Então, já tem uma função embaixo e uma só função em cima. Acabou. Aqui, a não ser que eu definisse 4 funções, né? Aqui uma função que fosse constante, aqui outra função, aqui outra função, aqui outra função, enfim. Mas a gente ainda vai aprender a lidar com outras regiões. Mas eu quero dizer que nem sempre, diretamente falando, você vai ter uma região do tipo 1. Às vezes você vai ter que dar ali um jeito de mudar graficamente, mudar geometricamente a sua região. Mas tá, então isso daqui é uma região do tipo 1. Aí você vai dizer, professor, beleza, eu já entendi o que é uma região do tipo 1. E agora, como eu calculo a integral? Como é que eu vou fazer? Aí agora, a gente vai usar o mesmo argumento que eu usei anteriormente lá nos slides. Já que isso aqui não é um retângulo, eu vou fazer aparecer um retângulo aqui. Desse jeito, ó. Então, eu vou esticar o desenho. Vou esticar, vou deixar ele assim. Ó, estou fazendo aparecer aqui um retângulo. Aqui, ó. Ó, já apareceu um retângulo aqui, né? Então, e essa região aqui, ó, ela está contida nesse meu retângulo. Esse meu retângulo, bora dizer que em Y ele vai de C até D. Aqui. Então, ó, enquanto que a minha função original só está definida nessa parte aqui, nessa região amarela, eu defino uma nova função definida em todo o retângulo. Só que nessa nova função, ela é 0 quando eu estiver fora dessa região amarela. Então, como eu expliquei lá no slide, se eu quiser calcular, olha só, se eu quero calcular a integral dupla de uma função sobre uma região que não é um retângulo, isso é equivalente a eu calcular a integral dupla sobre um retângulo daquela outra função f grande. Essa função aqui eu posso dizer que ela é como se fosse uma extensão da minha função original. Extensão porque na própria região elas são iguais. Fora da região, ela é nula. Tá bom? Tá, só que aqui, ó, como eu tenho uma função sobre um retângulo, eu posso aplicar o teorema de Fubini. Então, aqui, eu posso dizer, ó, que isso daqui é igual a integral de A até B, C até D, da minha função dy dx. Ó, perceba que, nesse caso aqui, eu tinha um retângulo. Então, teoricamente, eu poderia escolher a ordem que eu fosse integrar. Poderia integrar de A até B, primeiro de A até B, depois de C até D, tanto faz. Mas, toda vez que você tiver uma região do tipo 1, obrigatoriamente, a gente vai começar calculando em Y. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Mas aqui não foi de aleatório, foi de propósito. Eu quero calcular primeiro em Y, já que eu tenho uma região do tipo 1. Tá? Como é que você calcularia uma função dessa aqui, uma integral dessa? Primeiro, você olharia só para a integral de dentro, só para isso daqui. Olhando só para a integral de dentro, eu vou calcular ela separada aqui embaixo. Ó. Então, vou chamar ela aqui de asterisco. Aqui. E vou calcular só a integral de dentro. Então, por enquanto, eu não vou escrever esse dx, vou integrar só aqui dentro. Aí, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar e separar essa integral de dentro em 3 integrais. Como é que eu vou fazer isso? Você fazia isso no cálculo 1. Lembra? Por exemplo, lá no cálculo 1, se você tinha uma função definida aqui de A até B, você tinha a função de A até B, aí você queria calcular a integral dela. Integral de A até B de uma função. Aí você não poderia, por exemplo, se quisesse, depende da situação, escolher um ponto aqui no intervalo, por exemplo, aqui, ó, ponto C.
E aí você aprendeu lá que calcular essa integral aqui seria a mesma coisa que calcular a integral de A até C mais integral de C até B. Você lembra que você fazia isso lá no cálculo 1? Se você pegava o seu intervalo de integração e se você quisesse, você poderia dividir uma integral em duas integrais. Ou dividir em três integrais. Eu quero colocar aqui mais um ponto D. Aí vai ficar a integral de A até D, de D até C, de C até B. Mais um ponto. Enfim, você pode fazer isso à vontade. Aí eu vou usar essa estratégia agora, nessa integral. Olha só, eu estou integrando aqui em relação a y, tá? Em relação a y, vou escrever aqui. Estou integrando de C até D, essa função aqui, em y. Se eu estou integrando em y e eu vou dividir esse intervalo de integração, eu estou olhando verticalmente para a minha função. Tá? Aqui para a minha região, eu vou olhar verticalmente. Então, imagina, ó, nessa região aqui, olhando verticalmente, quando é que a região de fato começa? Começa no retângulo. Então, eu começo bem aqui. Ó. Começo justamente em C. Se eu for caminhar verticalmente, eu vou caminhar e vou terminar onde? Vou terminar em D. É o que essa integral me diz. Ó, eu estou integrando de C até D. Então, a minha região ela começa em C e ela termina em D. Só que eu vou separar esse intervalo de integração. Então, olha só. Começando em C, vocês concordam comigo que toda vez que eu caminhar verticalmente, eu sempre vou me deparar com essa curva aqui, não importa de onde eu vou começar, por exemplo, eu começo aqui, aí eu caminho, pronto, esbarrei nessa curva aqui. Mas se eu começar aqui, vou esbarrar na mesma curva. Mas a altura não é a mesma, não tem problema, mas é a mesma curva. Né? Se eu começar aqui, vou esbarrar nessa curva. Então, eu posso dizer que o primeiro trajeto, nesse sentido, seria o trajeto de C até essa curva. Essa curva é a minha função G1. Então, o meu primeiro trajeto vai de C até G1 de x. Tá? E a função aqui é a mesma. Aqui é a minha função. Esse é o primeiro trajeto. Mas, agora eu vou colocar o segundo trajeto. Bom, o segundo trajeto, ele já começa nessa curva, nessa primeira curva, que foi onde eu parei da última vez, e eu continuo caminhando. Se eu continuar caminhando, eu sempre vou esbarrar nessa reta, que está aqui em cima. Ó. Sempre vou esbarrar. Então, sempre que eu começar a caminhar dessa curva aqui, eu vou sempre esbarrar nessa reta. Então, o segundo trajeto, ele começa nessa curva, que é a função G1, e termina nessa reta. Essa reta é a função G2. Então, o meu segundo trajeto vai de G1 de x até G2 de x. E a minha função é a mesma, né? Agora, o último trajeto. O último trajeto já deu para perceber, né? Eu tinha parado aqui nessa curva, que é a reta, e se eu continuasse caminhando, não importa em que posição, eu sempre vou terminar aqui, que é essa reta horizontal, que é justamente o meu valor D. Então, como era de se esperar, no último trajeto, eu vou começar de onde eu parei e eu vou terminar em D. Tá, aí você vai dizer, nossa, professor, é difícil, né? Porque eu só queria resolver uma integral. Mas já não é mais retângulo, eu vou ter que pegar essa integral e dividir em três integrais? A resposta é não. A gente só está demonstrando primeiro. Mas olha só, aqui que a mágica vai começar a acontecer. Porque, gente, olha só, quando eu estou nesse trajeto aqui, ó, eu estou indo de C até G1 de x. Se eu estou indo de C até G1 de x, eu estou indo daqui até essa curva. Você concorda comigo que nesse trajeto aqui, eu ainda não cheguei na região amarela? Sim ou não? Eu não cheguei ainda, né? E se eu não cheguei na região amarela, quanto é o valor dessa função aqui? É 0. Fora da região amarela, essa minha função aqui, f, ela é nula. Então, se nesse trajeto aqui eu estou fora da região amarela, então tudo isso aqui, ó, vai ser 0. Tá? Bora olhar para essa última aqui logo, ó. Nesse trajeto de G2 até D, qual é essa parte?
Bom, de G2 até D, eu estou aqui em cima. Ó. Eu estou indo dessa curva até essa reta aqui. Ó. Dessa função até essa constante. Nesse último trajeto, que é essa região aqui, eu estou na região amarela? Não. Então, a minha função também vai ser 0. Olha que legal, já eliminei duas integrais. Ah, professor, bacana, vai dar tudo 0? Não. Aí calme lá. Calme lá, porque aqui, ó, nesse trajeto aqui, você está entre G1 de x e G2 de x. Só que entre G1 e G2 é justamente a sua região amarela. Então, aqui na região amarela, a sua função é nula? Não. Porém, tem uma característica para ela. Na região amarela, a sua função aqui, ó, f grande, ela se comporta exatamente igual à sua função original. Fzão é igual a Fzinho nesse trajeto, na região amarela. Então, aqui, ó, essa parte, nessa região, pelo menos, essa função é igual à minha função original. Tá, então qual é a minha conclusão no final das contas? Vamos voltar para cá. Olha só como é que ficou. No final, ficou assim, gente. A integral de fora continua a mesma, integral de A até B. Essa integral azul aqui, ó, que estava aqui dentro, virou só uma integral. Eu dividi em 3, mas aqui zerou. Ficou a integral de G1 a G2. Integral de G1 até G2. E nesse intervalo, essa função se comporta igualzinho essa. Então, eu coloco minha função original aqui. E eu estou integrando primeiro em y, depois em x. Então, essa fórmula aqui é a fórmula para eu calcular a integral dupla quando eu estou numa região do tipo 1. Em outras palavras, se você perceber qual é a diferença agora com o que a gente estava fazendo antes, é que antes os intervalos de integração eram sempre constantes. Agora, na primeira integral que você for resolver, no intervalo vai aparecer umas funções aí. Na última, não. Na última vai continuar sendo constante. Porque no final, mesmo que aqui apareçam funções, mas isso daí ainda é um número, tá, gente? Ainda é um número. Porque só a região de integração mudou. Mas se você calcula integral dupla, imagina que a sua função é não negativa. A região aqui é diferente. Mas quando você for calcular a integral dupla, isso aqui vai te dar um número. Isso aqui é o volume de um sólido. Então, a resposta aqui ainda vão ser números. Por mais que apareçam funções no meio do caminho. Mas essas funções, elas só vão aparecer na primeira integral. Na segunda já vai ser constante. E aí você vai perceber que não vai dar uma função no final das contas. Mas bora praticar, né? Para a gente poder treinar um pouquinho mais, entender melhor como é que funciona isso daqui. Então, primeiro eu queria mostrar aqui para vocês só a definição do que é essa região do tipo 1. Então, olha só, uma região do tipo 1, quando é que ela acontece? Quando o x está entre constantes e o meu y está entre funções de x. Alguns exemplos. Isso aqui, ó. Aqui o meu y está entre duas funções de x e o x está entre a e b. Aqui é a mesma coisa. O y está entre essa função aqui de baixo, essa função aqui de cima, e o x está entre a e b. Se eu tenho uma região do tipo 1, eu consigo resolver essa integral dupla desta forma, que foi a forma que eu já coloquei aí no quadro. Nesse caso, do tipo 1, eu sempre vou começar integrando em y. Se você for querer integrar primeiro em x, vai dar errado. Nenhum número vai dar uma função. Então, não faça isso. Tome cuidado. Então, na sua prova, você lá resolveu integral dupla do tipo 1. No final, deu uma função, começa a estranhar. Peraí, tem uma coisa errada. Tinha que dar um número isso daqui. Aí, volta e vê o que você errou. Aí, talvez você tenha errado aqui a ordem de integração. Então, vamos calcular. O primeiro exercício é esse daí, ele já é bem direto, nem pede para você interpretar nada, só diz, ó, calcule isso daí, acabou. Esse daí é o mais sem graça, porque, enfim, você não precisa interpretar geometricamente, né? Ele já te diz aí como é que é a tua integral. Integral de 0 a 1. 2x a 2, a minha função é x menos y,
dy dx. Olha só, gente. Aqui, ele não pediu para eu desenhar o intervalo de integração. Ia ser muito legal se ele pedisse, ia ser muito bacana. Mas ele não pediu. Ele já me deu a minha integral pronta para calcular, já aplicando o teorema de Fubin e tudo mais. Nesse caso, como é que eu sei que essa região é do tipo 1? Bom, tem algumas características que me dizem que é do tipo 1. Primeiro, eu estou começando integrando em y e, por último, em x. Isso aqui já é o suficiente, né? Claro, a não ser que seja só constante. Mas outra característica, eu não tenho só constantes aqui. Olha o que aparece bem aqui, uma função. Então, nesse caso, está me dizendo que o meu y está entre a função 2x, ou seja, está acima da minha função 2x e abaixo da minha função 2. E o meu x está entre 0 e 1. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai desenhar essa região. Primeiro, bora logo calcular, já que ele já me deu a integral mesmo. Então, como é que calcula? Você vai calcular da mesma forma que você estava fazendo na aula passada. Então, se eu vou integrar primeiro em relação a y, então o x para mim ele é constante. Então, nesse caso, vai ficar integral de 0 a 1. Aqui, o x é constante. Então, integrando em y, vai ficar a constante, que é x, vezes o y. Aí, menos y ao quadrado sobre 2. Ó, só que aqui ainda não apliquei os intervalos. O intervalo é de 2x a 2. Depois que eu fizer isso, ainda vou calcular uma integral em x. Tá, então no lugar do y, eu vou colocar 2. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Quando eu colocar 2 aqui, vai ficar 2x. Aqui, 2 ao quadrado, 4 por 2 é 2, então vai ficar 2x menos 2. Aí, menos, agora no lugar do y eu vou colocar 2x, então vai ficar 2x ao quadrado, aí o menos que já estava aqui. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, dividido para 2 é 2x quadrado. Aí você percebe bem aqui, ó, que eles vão se cancelar, isso aqui vai dar 0. Então vai sobrar só 2x menos 2. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, 2x menos 2. Olha, perceba por que não vai dar uma função. Porque por mais que aqui tenha uma função, essa função aqui, ó, que depende de x, mas depois que você integra em y e aplica os intervalos, só sobra uma função de x. E essa função de x você vai integrar em x. Por isso que vai te dar um número. Agora, integrando isso daqui, integral de 2x, x quadrado, integral de 2, 2x, eu vou colocar aqui de 0 a 1. Agora ficou fácil, né? 0 vai zerar, 1 vai ficar 1 menos 2, isso aqui vai dar menos 1. Então, resposta para essa integral é menos 1. A integral dupla, ela pode ser negativa, sem problema nenhum. Né? Por que isso está acontecendo? Porque a função ela não é não negativa. Se a função fosse não negativa naquele intervalo, aí sim, ia dar sempre o número ou zero ou positivo. Mas nesse caso, não. Então, a integral ela pode ter valores negativos sem problema nenhum. Só claro, você só não vai poder dizer que o volume é menos 1. Se for o caso, você vai ter que interpretar geometricamente para dizer qual é o volume dessa região. Tá? Ok. Ele não pediu, mas se eu quisesse, na prova, poderia pedir assim, olha, desenhe para mim essa região de integração. Eu te dou a integral e eu quero a região de integração. Como é que você faria? Bom, você faria da seguinte forma. O que me diz esse intervalo de integração? Que o meu y está entre 2x e 2. E o x está entre 0 e 1. Vou começar por aqui, ó. Eu vou desenhar o meu gráfico de 2x e o meu gráfico 2. Aí eu vou fazer só no primeiro quadrante, já que o meu x está entre 0 e 1. Então, 2x é o gráfico de uma reta, né? Ou seja, 2x é uma função cujo gráfico é uma reta crescente passando pelo zero. Então, 2x seria mais ou menos isso daqui. E o 2? O 2 é uma constante. Então, qual é o gráfico de uma constante? Uma reta horizontal. Então, 2x, o 2 seria isso aqui, mais ou menos. Ó. Aí, uma pergunta que você deve se fazer. Quando é que eles se encontram? Quando é que o 2x se encontra com 2? Quando o x é igual a 1. Porque se o x é igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, vai ficar 2. Então, aqui embaixo, ó, esse ponto de interseção aqui, ó, é justamente 1. Então, o y ele está acima
dessa reta aqui, ó, inclinada, e abaixo dessa. Então, ele só pode estar nessa região aqui, ó, gente. Só que o x está entre 0 e 1. Então, eu estou no primeiro quadrante. Então, na verdade, a minha região de integração é essa daqui. Então, essa daqui seria a minha região de integração, que daria para mim essa integral. Bora resolver mais uma questão. Lembrando que aqui dá 2. Vamos resolver mais uma, onde nessa ele não vai me dar a integral pronta. Ele vai me dar pistas para eu achar a região e depois vir para a integral. Então, segunda questão. Aí essa é mais legal, né? Porque, ó, calcule essa integral dupla, sendo que D é essa região limitada pelas curvas x² e 3x. Aí essa questão já é uma boa questão de prova, porque ele te dá ali o desafio, né, para você descobrir primeiro qual é a sua região. Mas você já pode começar a fazer, porque o que nós vimos até aqui já é suficiente para você resolver uma questão dessa. Integral dupla xy. Aí ele me diz que D é a região limitada pelas curvas. Quais curvas? Y igual a x² e y igual a 3x. Vamos resolver. Primeiro, você pode pensar, professor, eu não faço ideia de como é que eu vou resolver essa questão. Mas calma. Toda questão de integração, antes de você calcular a integral, a não ser que ele já te dê a integral pronta, que nem foi anteriormente, mas normalmente isso não vai acontecer. Ele vai te dar a função e vai te dar pistas para você achar a região de integração, que é o caso aqui. Mas não se desespere, porque, ó, digamos que você não faz ideia de como é essa região de integração. Tá, se você não faz ideia, não tem problema. O que você sabe? Olha para cá. Você sabe que a sua região está limitada entre essa e essa. E outra, gente, outra coisa. Quando você estiver procurando a região de integração, não interessa o integrando. Ou seja, não olha para cá. Ó. Isso aqui ignora por enquanto. Ignora. Você só quer saber quem é a região D. Depois que você descobrir a região D, é que você vai calcular isso daqui. Mas aqui podia ser qualquer função. Pode ser x². Isso não vai influenciar. O que está aqui não vai influenciar na região D. Não vai. E agora eu só quero achar a região D. Então, eu vou ignorar essa função aqui que é o integrando e vou olhar só para isso daqui, que foi a pista que ele me deu. Então, ele me diz que a minha região D está limitada por essas duas curvas. Essas curvas são gráficos. Ó, aqui eu tenho a função x², aqui eu tenho a função 3x. Eu sei fazer o gráfico delas? Sei. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar por aí. Eu ainda não faço ideia de como é a região, mas eu sei desenhar o gráfico delas? É o que eu vou fazer. Então, eu venho aqui plano cartesiano. Faço o plano cartesiano. Faço o gráfico dessa. É uma parábola, né, com cavidade para cima, corta a origem. Então, faço aqui ó, uma parábola. Está aqui a parábola. Faço... Isso aqui é o quê, gente? É uma reta, né? Corta a origem também? Corta. Quando x é 0, y é 0. Então, agora você vem aqui, faz a sua reta. Perceba que aqui eu não estou nem olhando para a inclinação em si, né? Não estou sendo rigoroso geometricamente. Ah, porque tem que ser... Não. Só estou fazendo ó, a parábola, do jeito que ela deveria ser, e a reta cortando a origem. Então, é óbvio que mesmo que eu não tenha sido rigoroso com inclinação, mas é óbvio que você vai perceber que elas vão se tocar. A reta ela vai interceptar a parábola 2 vezes. E uma você já achou. Onde é? No 0, 0. Então, você já sabe que na origem elas se tocam. Então, aqui é o 0. Só falta achar esse outro ponto aqui, ó, onde elas também estão se tocando. Mas antes da gente achar esse ponto, você já sabe agora qual é a nossa região? Olha só. A nossa região está limitada pela parábola e pela reta. E é uma região limitada. Então, qual é a região que sobra aqui limitada? Deixa eu fazer de outra cor. Essa daqui, ó. Essa daqui. Então, essa é a região de integração. Daqui, pelo menos, eu já sei quem são as limitações do y.
olha só, o y está entre quais funções? O y está acima da parábola, ó, percebe que a parábola está aqui embaixo, nessa região aqui que a gente está olhando. Então, o y está acima da parábola e o y está abaixo da reta. A reta é 3x. Então, na hora que eu for fazer a integral dupla, no y vai estar entre x² e 3x em cima. Tá, e o x, eu já sei que ele está entre 0 e qual é essa outra posição aqui para x? Então, eu tenho que achar essa interseção. Como é que eu acho? Eu posso igualar as funções. Alguns já até acharam, né? Vocês já sabem qual é. Mas, se você não sabe ainda, você pode igualar, porque os gráficos vão se tocar quando o valor do y for igual. Né? Para o mesmo x, você vai ter o mesmo valor do y. Então, tá aqui, ó, eu vou igualar esse com esse. Quando eu faço isso, vai ficar x² igual a 3x. E aqui você pode resolver isso aqui de várias formas, né? Mas, por exemplo, já vou deixar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x menos 3 igual a 0. Né? Daqui, ó, só ajeitei essa equação, ficou assim. E aqui você já percebe que o x pode ser 0, só que eu já sabia que o x poderia ser 0, que era uma resposta mesmo. Só que para zerar, o x pode ser quanto também? 3. Isso, então, aqui, ó, resposta x0 e x igual a 3. Então, o meu x, ó, vai de 0 até 3. Esse é o outro ponto de interseção. Então, eu coloco aqui, ó, o x está entre 0 e 3. Então, eu tenho uma região do tipo 1, onde o meu y está entre funções que dependem de x e meu x está entre constantes. Agora, que eu já sei, agora eu vou colocar aqui a integral. Como é que vai ficar a minha integral? Aí eu vou colocar o meu integrando, xy. Eu vou obrigatoriamente começar com y, que é uma região do tipo 1. Ah, professor, o que acontece se eu começar com x nesse caso aqui? Se você começar com x, no final não vai dar um número, vai dar uma função, o que vai estar errado. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem que começar com y. Porque, na verdade, gente, como vocês perceberam, né? Eu tenho que começar com y, porque lembra que eu estou colocando isso aqui dentro de um retângulo. Quando eu começo por y, eu estou varrendo essas partes aqui, que não fazem parte da minha região original. Então, por isso que eu preciso começar com y numa região do tipo 1. Aí depois o x pode estar entre constantes sem problema nenhum. Tá, então, ó, eu começo com y, o y está entre x² e 3x. Aí depois eu integro em x, que está entre 0 e 3. Olha, aí você vai dizer assim, ah, professor, olha só, aqui eu tenho uma função que só depende de x e uma que só depende de y. Posso separar em duas integrais, que nem eu estava fazendo antes? Não, você não pode mais fazer isso, só quando era um retângulo. Por quê? Porque, mais uma vez, você vai ter que tomar cuidado com isso daqui. A margem do tipo 1, você não pode mais separar em duas integrais. Não, você vai ter que fazer por parte mesmo. Primeiro você faz aqui, depois vai fazer em relação a x. Se for retângulo, fique à vontade. Agora, se não for, vai ter que seguir o protocolo normal. Então, vamos lá. Vou integrar primeiro em relação a y. Então, o x, para mim, ele é uma constante. Então, aqui vai ficar x vezes, aí aqui, ó, y² sobre 2. Então, vai ficar integral de 0 a 3, x vezes y² sobre 2, só que aqui eu ainda vou aplicar os intervalos. O intervalo é de x² até 3x. E no final ainda vou ter que integrar em relação a x. Mas primeiro eu vou substituir logo aqui o y. Então aqui vai ficar integral de 0 a 3, x. Aí, ó, esse 2 vou colocar para cá, sobre 2. No lugar do y, eu vou colocar 3x. Então vai ficar 3x², vai ser 9x². Aí menos, no lugar do y, eu vou colocar x². x² ao quadrado. Então vai ficar x². Agora tem que fazer essa conta aqui. Então isso aqui vai ser igual. Aí esse 2 eu coloco aqui fora, porque ele é constante. Integral de 0 a 3. Aí aqui eu vou multiplicar. Vou distribuir o x. Vai ficar 9x² menos x². Gente, daqui já é cálculo 1, né? Vocês já perceberam, porque cálculo 2 era só até aqui. Daqui já é cálculo 1. Aí aqui, vou calcular as integrais. Integral de x² x² sobre 4. Vai ficar meio. Aí aqui, 9x²
sobre 4, e aqui x à quarta, menos, aqui vai ficar x à sexta sobre 6. Só que falta eu aplicar os intervalos de 0 a 3. Bom, quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então, só me interessa o 3. Tá? Então, aqui vai ficar 3 à quarta. 9 é 3 ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. 3 elevado a 6. E aqui é a mesma coisa, 3 elevado a 6. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2, 3 elevado a 6, dividido para 4, menos 3 elevado a 6, dividido para 6. Tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi substituir o x por 3. E ficou aquilo lá. Agora, eu vou tirar a MMC. De 4 e 6 é 12. Então, isso aqui vai ser meio vezes 12. 12 dividido para 4 é 3. Então, vai ficar 3 vezes isso daqui. Aí, menos 12 dividido para 6 é 2. 2 vezes isso daqui. Só que é a mesma coisa. Vai ficar 3 vezes isso menos 2 vezes isso. 3x menos 2x é o próprio x. Então, vai ficar 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. Tá? Só fazer a continha. Que vai ficar 3 vezes isso menos 2 vezes isso. Vai dar ele mesmo. Tá aqui. Agora, posso simplificar. Posso simplificar por 3. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 5. No final, aqui vai ficar 3 elevado a 5. Isso aqui dá 243 dividido 2 vezes 4, 8. Então, ó, por mais que no finalzinho dê um trabalho para calcular, mas pelo menos esse trabalho é de cálculo 1. É trabalho, na verdade, de fração. Mas, pelo menos, a gente conseguiu chegar aí no resultado que a gente queria. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Diga, Jefferson, se é 3 elevado a 6. Aqui? É, aqui também. Aqui? É, pois é, era para ser 4. Só que, ó, 3 elevado a 4 vezes 9. 9 é 3 ao quadrado também, aí vai ficar 3 elevado a 6. Já deixei assim para ficar mais fácil de MMC. Porque se você fosse jogar aqui, ia dar muito mais trabalho, né? Ia ficar 3 à quarta, 81. 81 vezes 9. Aí, ia dar trabalho, é melhor tentar aproveitar ao máximo as propriedades. Bom, mas é isso. Vamos para o próximo exercício. Olha só, esse terceiro aí. Calcule, de novo, vai te dar uma integral, ele vai dizer qual é a função, só que quando chegar na região de integração, ele vai te dar pistas para você achar essa região. Então, a gente vai ter que achar essa região. Mas a gente vai usar a mesma estratégia de antes, então eu creio que não vai ser novidade essa daí, comparado com o que a gente já fez na segunda questão. Esse é o terceiro exercício dessa parte. Você tem uma integral dupla. Aqui você tem x mais 2y. Aí, quem é a sua região? A sua região é uma região limitada pelas curvas ou pelos gráficos 2x² e 1 mais x ao quadrado. Então, de novo, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar desenhar essa região de integração. E é importante que eu consiga fazer isso para poder achar a integral dupla que eu vou calcular. Então, ó, de novo, não faço ideia de qual é a região. Você sabe, mas pelo menos você tem ideia de qual é o gráfico dessas funções aqui? Eu sei, professor. Então, faça o gráfico delas. E aí depois você vai descobrir como é que vai ser a sua região. Então, ó, vamos colocar aqui ó, o plano cartesiano. Gente, vou fazer isso aqui primeiro. Ó. 1 mais x². Bom, a x² é aquela que a gente fez anteriormente. Parábola tocaria a origem. Mas, ó, mais 1. Aula de cálculo 1, né? Deslocamento vertical. Então, é aquela mesma parábola deslocada uma unidade para cima. Então,
é quase a mesma coisa, mas ela está deslocada. Então, vamos colocar assim. Está aqui. E essa outra aqui, ó, é x² também, só que vezes 2. Aí esse fator vai fazer com que a sua parábola ela fique um pouco mais fina. Então, mas ela vai cortar a origem. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Então, olha só qual é a nossa região. Já deu para perceber que, nesse caso, a nossa região é essa daqui. Bom, eu ainda não sei quem são os pontos de interseção, mas, pelo menos uma coisa eu sei. Eles são simétricos, né? Já que as minhas duas parábolas aqui são simétricas, então vai ser, sei lá, entre menos 5 e 5. Não sei, mas eu tenho que descobrir isso primeiro. Como é que eu vou descobrir? Eu vou igualar as funções, da mesma forma que eu fiz antes. Então, vai ficar 2x² igual a x² mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que x² igual a 1. Ora, então, x é igual a mais ou menos 1. Tá? Então, está aqui, já descobri as interseções. Ele vai de menos 1 a 1. Tá, então, o meu y, ele está entre duas funções. Quais funções? A função que está aqui embaixo da região é a função 2x². Então, o y está acima de 2x² e abaixo dessa outra parábola, que é a parábola 1 mais x². E o meu x está entre menos 1 e 1. Meu x está entre menos 1 e 1. Agora que eu já tenho a minha região de integração, agora a gente vai calcular a integral. Como é que ficou a integral no final? Vai ficar assim, ó. A minha função é aquela lá que ele já me deu, x mais 2y. Vou integrar primeiro em y, que é uma região do tipo 1. O y está entre 2x² e aqui 1 mais x². Depois eu vou integrar em x. O x está entre menos 1 e 1. Então, integrando em y primeiro, como é que vai ficar isso daqui? Integral de menos 1 a 1. O x para mim é constante. Integrando isso vai ficar x vezes y. X vezes y. Mas, agora a integral disso daqui, de 2y, é y². Né? Ficaria sobre 2, mas já tem esse 2 aqui. Então, é isso daí. Ó, só que aqui ainda vou aplicar os intervalos. Quais são os intervalos? 2x² e ali 1 mais x². Aí eu vou ter que aplicar os intervalos, depois, no final, ainda vou ter que integrar em relação a x. Vocês já perceberam que isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Né? Porque ó, vou substituir y por isso daqui. Aí vai ficar isso aqui ao quadrado. Depois eu vou ter que substituir por isso daqui. Enfim, bora ver. Isso aqui vai ser integral de menos 1 a 1. Aí aqui vai ficar, no lugar do y, eu vou colocar 1 mais x². Vai ficar x vezes 1 mais x². Mais 1 mais x² ao quadrado. Né? Tá aqui, ó, só substituir no lugar do y por essa função. Agora eu vou colocar menos. Menos, aí no lugar do y eu vou colocar 2x². Vai ficar 2x² vezes x, 2x ao cubo. 2x ao cubo. Aqui eu poderia colocar o parênteses, né? Mas como todo mundo é positivo, já estou colocando todo mundo negativo aqui. Aí menos de novo. No lugar do y eu coloco 2x². 2x² ao quadrado vai ficar 4x². E aqui acabou, né? Todas as substituições. Ok. Então, agora, ó, tem que calcular isso daqui. Só que, nessa hora, você vai olhar... Ó, acabou o y, né? O y sumiu, só está aqui o x. Isso daqui é um polinômio também. Mas, melhor do que isso, é olhar para o intervalo de integração. Ó, de menos 1 a 1. Então, se é de menos 1 a 1, vamos verificar se eu tenho funções pares ou ímpares, porque seria muito interessante para mim. Essa primeira aqui, gente, ela é par, ímpar ou nenhum dos dois? O que vocês acham? Ela é ímpar. Tudo bem. Ó, na verdade, ela é uma função par com uma função ímpar, multiplicando vai dar uma função ímpar. Ela é uma função ímpar. Ah, professor, como é que o senhor sabe que é ímpar? No lugar do x, coloca menos x. Aqui vai continuar x ao quadrado, só que aí vai ficar menos x, vai ficar menos a função. Isso caracteriza uma função ímpar. Se você não lembra, revise, tá? Funções pares, que isso vai lhe ajudar na prova. Vai me ajudar muito agora isso daqui.
Então, ó, aqui eu tenho uma função ímpar. Essa daqui é o quê? Essa é par. Par. Essa daqui é o quê, gente? X ao cubo. Ela é ímpar também. E essa daqui, ó, x à quarta. Ela é par. Já que eu tenho duas funções que são ímpares, elas já vão dar zero. Uma função ímpar no intervalo simétrico é nula, quando você vai calcular a integral. Então, isso aqui também vai dar zero. Aí você fala, nossa, professor, que bom, né? Queria que todas fossem uma função ímpar. Não, mas aí não ia ter graça. Tá, e na função par, sobrou a função par. Aí vai ficar duas vezes integral de 0 a 1 dessas funções. Aí eu vou continuar aqui no outro quadro, que aqui já não tem mais espaço. Bom, vou chamar isso aqui de asterisco. Vou continuar aqui. Tá, então vai ficar duas vezes a integral de 0 a 1. Aí de quem, né? Aí sobrou essa daqui. Aí já bora desenvolver logo isso aqui. Vai ficar quadrado do primeiro, que é 1, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, fica x à quarta. E sobrou esse daqui, sozinho, né? Menos 4x à quarta. Aí aqui, ó, tenho x à quarta, x à quarta. Então, isso aqui ainda vai ficar duas vezes integral de 0 a 1. 1 mais 2x quadrado. 1 menos 4 é menos 3. Menos 3x à quarta. Agora, só resolver. Isso aqui vai ficar igual duas vezes integral de 1 é x, mais aqui 2/3 de x ao cubo, e ali menos 3/5 de x à quinta. Olha, esse intervalo é muito interessante, né? Porque quando é zero, vai zerar todo mundo. E quando é 1, vai ficar só aqui o coeficiente. Vai ficar 1 mais 2/3 menos 3/5. Então, 2 vezes 1 mais 2/3 menos 3/5. Agora eu vou tirar o MMC. Isso aqui vai dar duas vezes. O MMC aqui vai dar 15. Né? Tem dois números primos aqui. Vai dar 15. Vou colocar o 15 já aqui embaixo. 15. Aí, aqui vai dar 15. Mais 15 dividido para 3 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Menos 15 dividido para 5 é 3. Vezes 3 é 9. Está aqui. Aqui vai dar 1. 15 mais 1, 16, vezes 2, 32. Então, 32 dividido para 15. Essa é a nossa resposta final. Tá, por mais que tenha ficado aí umas continhas, talvez, se você ficar desatento, talvez você acabe errando, né? Você tem que prestar atenção. Mas, assim, de cálculo 2 em si, não foi difícil, né? Você achou a região, você montou a sua integral, daí em diante é só ter cuidado. Tá, agora, gente, isso aqui acaba a região do tipo 1. E o que seria uma região do tipo 2? Aí você já deve imaginar que vai ser quase que o contrário da região do tipo 1. Mas é verdade. Então, vou fazer logo lá no primeiro quadro como é que vai ficar uma região, o que seria uma região do tipo 2. Como é que a gente calcularia a integral dela? Região do tipo 2. Tá, o que seria uma região do tipo 2? Na região do tipo 2, você vai ter o x, que vai estar entre funções que dependem de y, e o y entre constantes. Porque antes, na região do tipo 1, era o y que estava entre funções de x e o x estava entre constantes. Aqui seria o inverso.
O x está entre funções de y e y está entre constantes. Como é que seria isso? Bom, você poderia imaginar, no plano cartesiano, algo assim, ó. Pensa em uma curva assim e pensa em outra curva assim, por exemplo. Tá? Então, imagina que você tem uma região com essa configuração. Aí, nesse caso, gente, olha só, olhando horizontalmente agora, olhando na direção do eixo x, você percebe ó, que bem aqui você tem uma curva. Essa curva agora, você pode olhar para ela como se fosse o gráfico de uma função que depende de y. E se você continuar caminhando, você vai se deparar com essa outra curva aqui. Ó. Essa curva é uma função que depende de y também. Nota que nesse caso aqui, essas curvas, tanto essa quanto essa, elas não passariam no teste da reta vertical. Elas não seriam gráficos que dependem de x. Mas, se você invertesse o seu olhar, se você olhasse agora na direção do eixo x, você poderia olhar para essas curvas como sendo gráficos de funções que dependem de y, e é justamente isso aqui ó, que eu estou considerando. Tá? Então, isso daqui seria uma região do tipo 2. Aí aqui, gente, como é que a gente faria? Eu não vou fazer de novo, ó, quase como a gente fez anteriormente, né, com detalhes, mas a ideia é a mesma. Ó. Eu teria que colocar essa região em um retângulo, colocar essa região no retângulo, aqui já estaria entre C e D, no retângulo ia ficar entre A e B. Aí agora eu ia caminhar horizontalmente por meio dessa região. Quando eu caminhasse horizontalmente, olha só o que ia acontecer. Eu ia começar aqui no A. Toda vez que eu caminhasse horizontalmente, eu sempre ia me deparar com essa curva aqui. Ó. Essa curva é o gráfico da função h1 de y. Só que nessa região aqui, entre o A e essa primeira curva, eu não estou na minha região amarela. Então, a mesma coisa, a minha função vai zerar. E entre essa segunda curva aqui, que é o gráfico dessa função, até chegar em B, eu estou aqui nessa região, que não é a região amarela. Então, a função vai ser zero de novo. Então, a função só vai ter valor aqui, ó, nessa região amarela. E nessa região amarela, a minha função vai se comportar exatamente igual à minha função original. Então, nesse caso, a minha integral vai ficar assim, ó. Aqui eu vou começar com o x. O x está entre duas funções que dependem de y, que eu estou chamando de funções h. Então, vou começar com x e vou terminar com y. Então, é uma função desse tipo aqui que a gente vai resolver a partir de agora em regiões do tipo 2. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá, então agora a gente vai resolver mais algumas questões. Então, olha só, já dei a definição de uma região do tipo 2. Vai aparecer para vocês, ó, que eu coloquei no quadro. A região do tipo 2 seria isso daí. Eu não estou falando mais das funções aí, h de y e a g de x são funções contínuas, tá, gente? Porque para a gente ter uma região onde não vai ter salto, nem descontinuidade, então é tudo contínuo. Ó, por exemplo, essa daqui, você poderia olhar como uma região do tipo 2. E aí você calcularia dessa forma aqui a sua integral dupla. Só que você vai dizer, professor, mas e se eu tiver na dúvida se é do tipo 1 e tipo 2? Pode ser os dois tipos ao mesmo tempo? Pode. Pensa, por exemplo, num disco. Você pode olhar para o disco tanto de maneira vertical quanto de maneira horizontal. Então, vai ter regiões que você vai poder escolher se você quer olhar para elas como do tipo 1 ou do tipo 2. Um triângulo também, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai resolver uma questão desse tipo, tá? Que aí você pode olhar tanto do tipo 2 quanto do tipo 1. Se a gente não conseguir resolver hoje, a gente resolve pelo menos na próxima aula. Mas a gente vai resolver pelo menos essa questão. Ok, então, primeiro exercício. Olha, aqui de novo seria direto. Ele nem me deu a região, então, assim, ele nem me deixou interpretar a região, já me deu a integral. Então, essa aqui eu vou deixar para casa. Então, anote aí, ó, essa daqui vai ser para casa. Porque para mim é mais interessante que ele me dê pistas da região. Diga se tem alguma pergunta. Olha, qual é seu nome? Olha, o Felipe fez uma boa pergunta. Professor, será que existe uma possibilidade de não ser tipo 1 nem tipo 2? Sim,
Mas, Felipe, não se preocupe, tá? Isso não iria cair na prova. Porém, também, você pode dividir a sua região. Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma figura que, se você cortar ela no meio, a primeira parte seria do tipo 1 e a segunda parte seria do tipo 2. Por exemplo, eu fiz uma dagorinha, deixa eu ver se eu consigo reproduzir uma figura. Seria mais ou menos isso. Deixa eu pensar aqui, Felipe, se eu consigo. Se eu não conseguir, eu posso trazer na próxima aula. Mas seria algo mais ou menos assim. Pronto. Bora olhar para essa região aqui, por exemplo. Tá? Imagina que eu vou olhar para essa região e falar assim, tá, é do tipo 1. Porque tem aqui um gráfico, está aqui outro gráfico, y está entre esses dois gráficos. Só que o problema é quando chegar nessa parte aqui, porque nessa parte, você vai poder dizer que isso aqui é um gráfico de uma função que depende de x? Não, porque não passa na reta vertical. Tá? Então, aqui ia dar problema. Aí você vai dizer, não, beleza. Então, isso aqui é uma região do tipo 2. Aqui eu tenho uma função que depende de y e aqui eu tenho outra. Só que quando chega nesse pedaço bem aqui, se eu for caminhar horizontalmente, aqui também ia dar um problema. Mas aí o que você poderia fazer? Eu já sei. Vou dividir essa figura aqui no meio. Tá aqui, dividir no meio. Essa primeira parte aqui, eu posso olhar como uma função do tipo 2. Essa daqui, vou colocar aqui até um 2 aqui. Aí, realmente, daqui eu tenho uma função que só depende de y, até chegar aqui eu posso olhar essa reta como uma função que só depende de y também. E essa outra aqui eu poderia olhar como uma região do tipo 1. E aí eu resolveria primeiro para essa, depois eu calcularia a integral para essa região, depois eu somaria os resultados. E aí você teria, nesse caso, uma região que a priori não seria nenhum dos dois, porém, quebrando a região, você conseguiria transformar em tipo 1 e tipo 2. Bem? Muito boa essa pergunta, Felipe. Muito boa mesmo. Tá, então agora a gente vai resolver algumas regiões aqui do tipo 2, mas que talvez você poderia transformar em tipo 1 também. Tá, então voltando, isso aqui vai ser para casa, tá? Esse exercício 1, anote aí no seu caderno, exercício 1 para casa e já dá direto. Vai aparecer para vocês no slide. Esse daí vai ficar para casa, tá bom? Anotem, façam, aqui você já pode ir resolvendo as integrais. Depois, tente fazer desenhar a região de integração, que nem eu fiz naquele primeiro exemplo lá. Primeiro você calcula a integral, pode calcular, e depois tente desenhar essa região de integração. O x está entre as retas y e 2y, e o y está entre 0 e 2. Tá? Mas isso aí fica para casa. Próximo, calcule esta integral, sendo D a região limitada pelas curvas, essas daqui. Então, vamos fazer esse segundo exercício. Aí você vai dizer, nossa, professor, eu realmente, quando muda aí para olhar o y, não, olhar o x, sendo uma função de y, já muda tudo na minha cabeça, né? Mas calma, é bom você ir treinando. Exercício 2, integral dupla de y sobre uma região D. Ele só me diz que a região D, a minha região limitada, y igual a x menos 1, y quadrado igual a 2x mais 6. Vamos lá, vamos resolver essa questão agora. Bom, eu sei que normalmente a gente, quando está iniciando esse assunto, a gente tem dificuldade em desenhar gráficos desse tipo aqui, por exemplo, y quadrado igual a 2x mais 6, porque a gente está acostumado a isolar o y. Vai ficar uma função que só depende de x, eu consigo fazer o gráfico dela. Aqui, o que é mais fácil para mim isolar o x. E aí eu vou ter uma função que só depende de y. Tanto que é isso que eu vou fazer. Agora, por exemplo, nessa daqui, você pode pensar, nossa, professor, mas aqui eu tenho muito mais facilidade de já olhar isso aqui como uma função. X menos 1, você desenhar o gráfico dela. Eu posso desenhar o gráfico dela do jeito que está aqui? Pode, não tem problema.
o gráfico vai dar o mesmo gráfico, vai dar o mesmo desenho. Então, ó, aqui, se você fala assim, eu só sei trabalhar y em função de x, você tenta. Você pode fazer do jeito que você está acostumado. Só que vai ter momentos que você não vai ter como escapar. Aí você vai dizer, professor, já sei. É só eu trocar. No lugar do y eu coloco x, aqui eu coloco y, aqui eu inverto, aqui também. Tá, tudo bem. Vai dar certo, se você fizer direitinho, essas inversões, tudinho dos eixos, tudo mais, vai dar certo. Mas eu não indico muito, porque normalmente quando a pessoa vai fazer essas inversões, troca só o x com y, ela não, muitas vezes ela esquece, digamos, de fazer uma inversão completa, digamos assim, e acaba errando alguma coisa. Então, a minha dica é, vamos treinar esses gráficos assim, desse tipo aqui. Então, ó, vou pegar aqui o plano cartesiano, vou fazer o plano cartesiano. Aí, para essa função aqui, eu quero olhar isso aqui como função depende de x. Pode olhar, não tem problema. Isso aqui seria uma reta crescente, só que deslocada uma unidade para baixo. Então, aqui ó, seria o gráfico mais ou menos assim. Pronto. Então, esse aqui é o gráfico dessa função. E essa função aqui, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou isolar o x. Quando eu isolar o x, vai ficar assim, ó. Vai ficar x igual a y² dividido para 2 menos 3. Tá? Então, isolando o x aqui, eu fico com isso daqui. Como seria o gráfico disso agora? Porque agora é x que está igual a y². Tá. Se eu tivesse só y², gente, isso aqui era o gráfico do quê? De uma parábola, né? Com cavidade para cima, tocando a origem. Só que aqui é x igual a y². O que vai mudar na hora que você for desenhar? Se eu pedisse para você, olha, desenha para mim o gráfico de x igual a y², sendo que aqui é x, aqui é y. Ao invés de você fazer uma parábola apontando na direção do eixo y, você vai fazer uma parábola deitada, apontando na direção do eixo x. É isso que você vai fazer. Então, se eu pedir para você, olha, desenha para mim a função x igual a y², você faria uma parábola aqui, tá? Cortando a origem, mas apontada aqui com cavidade apontando para o eixo x. Então, é daqui que eu vou partir. Então, ó, vai ser essa parábola ainda, que vocês estão imaginando, só que dividido por 2. Quando eu aplico na parábola, eu faço uma divisão, nesse caso, uma divisão por 2, eu estou fazendo a parábola, ela ficar o quê? Ela ficar um pouco mais fina ou mais grossa? Anteriormente, lá no 2x, quando a gente multiplicou por 2x, ela ficou mais fina. Agora vai ficar um pouco mais grossa. Tá? Então, aqui ó, tem uma parábola, digamos que era para ser assim, aí só você alarga um pouquinho ela. Tá bom? E o menos 3? Isso aqui não é um deslocamento? Deslocamento 3 unidades. Só que agora, seria para baixo, né? O nosso para baixo seria para esquerda. Então, você deslocaria, ficaria uma parábola assim. Ó. Agora que você já entendeu, quando eu for desenhar ela, você vai perceber que vai tocar aqui na minha reta. Então, ó, quando eu desenhar essa parábola, vai ficar uma parábola mais ou menos assim. Está aqui. E aí você percebe, então, que a nossa região agora seria essa região aqui. Essa região, eu estou olhando ela como uma região do tipo 2. Então, ó, olhando horizontalmente, o meu x, ele está à direita da parábola. Quem é a parábola? É aquela ali, y² sobre 2 menos 3. E o x, ele está à esquerda dessa reta aqui. Quem é a reta? Aqui você tem que isolar. A reta é y mais 1. Y mais 1. Tá, e o y está entre duas constantes. Quais constantes são essas? Eu vou igualar. Eu vou achar essas constantes. Como? Eu vou de novo igualar. Vou igualar esse com esse, para poder achar as minhas constantes. Que nem eu fazia anteriormente, só que agora eu vou fazer com x, né? Então, ó, eu quero achar ainda o valor do y. Não tenho ainda. Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ó, essa função aqui, igualar com essa. Ou seja, vai ficar y²
y ao quadrado sobre 2 menos 3 igual a essa daqui, só que isolando o x, que é y mais 1. Y mais 1. Aí aqui, gente, vai ficar y ao quadrado sobre 2 igual a y mais 4. Multiplico todo mundo por 2. No final vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Aí tá, aqui a gente tem que resolver essa equação do segundo grau. Você pode resolver por Bhaskara, tanto faz. Aqui, ó, eu vou pegar dois números que multiplicados dê menos 8 e somados vai dar 2 positivo. Então, você pode pensar em menos 2 e 4. Menos 2 e 4, quando você multiplica, dá menos 8. E quando você soma, dá 2 positivo. Então, achei as minhas raízes. Então, minhas raízes são y igual a menos 2 e y igual a 4. Tudo bem? Claro, você pode fazer da maneira que você quiser, né? Eu fiz esse jeito aqui para ser um pouquinho mais rápido. Então, ó, as minhas interseções, elas ocorrem nos pontos menos 2 e aqui em cima no 4. Tá? Então, é entre menos 2 e 4. Agora, eu já consigo escrever qual é a minha integral. Então, a minha integral vai ser assim. O meu x está entre y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1. E o meu y, eu não escrevi, né? Está entre menos 2 e 4. Menos 2 e 4. O meu integrando é y. Vou começar integrando em x, depois eu vou começar integrando em y. Já deu para perceber que isso aqui vai dar um trabalho para a gente, né? Por causa dos intervalos aqui de integração. Mas a gente vai tentar usar o máximo de propriedade possível aqui para a gente. Então, isso aqui vai ser, ó, estou integrando em x. Então, y para mim é constante. Então, vai ficar y vezes x. Então, integral de menos 2 a 4. Y vezes x. Só que no lugar do x, ainda vou colocar o intervalo, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1. E no final, ainda vou ter que integrar em relação a y. Bom, isso daqui vai dar igual. Integral de menos 2 a 2. Aí aqui, no lugar do x, eu vou colocar y mais 1, que eu já multiplico com esse y. Opa, menos 2 a 4, né? Aqui eu vou colocar y mais 1, já multiplicando com isso, vai ficar y ao quadrado mais y, menos, agora no lugar do x, eu vou colocar isso daqui. Aí eu já multiplico também. Y vezes esse, vai ficar y ao cubo sobre 2. Esse negativo com menos vai dar mais. Então, vai ficar 3 vezes y, 3y. Só que agora ainda vou integrar em relação a y. Aí que eu já posso somar o 3y com y. Vou continuar aqui no outro quadro. Bom, pelo menos agora, né? Restou aí para a gente só o cálculo 1 mesmo. Tá, o que dá para fazer aqui? Eu vou juntar o y mais 3y, vai ficar 4y. E aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de asterisco. Aí, gente, vai ficar integral de menos 2 a 4. Ali, y ao quadrado mais 4y menos y ao cubo sobre 2. Tá, olha o que eu vou fazer para tentar me ajudar a resolver isso daqui. O meu intervalo de integração é de menos 2 a 4. Não é simétrico. Porém, eu vou dividir isso aqui em duas integrais. Vai ficar assim. Eu vou deixar isso aqui sozinho, com o intervalo que está aqui, menos 2 a 4, y ao quadrado dy. E agora eu vou somar. Isso que sobrou, eu vou dividir em duas integrais. Vai ficar a integral de menos 2 a 2, dessa função 4y menos y ao cubo sobre 3. E eu vou somar. Olha, se eu fiz de menos 2 a 2, o trajeto que sobrou foi de 2 até 4, da mesma função, que é 4y menos y ao cubo sobre 2. Por que eu fiz isso? Só para me dar mais trabalho? Não. Porque agora, ó, eu transformei isso aqui no intervalo simétrico
E essa função aqui e essa função aqui são funções ímpares. Se é uma função ímpar, quanto é que vai dar essa integral aqui do meio? Vai dar 0. Então, aqui, ó, já vou zerar essa integral. Eu só calculo agora as outras. Então, isso aqui vai ser igual aqui, y ao cubo sobre 3. Aí eu vou aplicar no intervalo de menos 2 a 4. Aí mais. Aqui, gente, vai ficar 2y ao quadrado, 2y ao quadrado. Aí eu também vou aplicar no intervalo de menos 2 a 4. Aí aqui, menos y à quarta sobre 8, que eu também vou aplicar no intervalo de menos 2 a 4. Bom, aqui no lugar do y, eu vou colocar 4. 4 ao cubo vai dar 64 sobre 3. Então, vai ficar 64 sobre 3. Nem vou colocar esse parênteses aqui. Aí, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, com menos daqui vai ficar mais. Mais 8 sobre 3. Agora aqui, aí, mais. No lugar do y, eu vou colocar 4. Aí vai ficar 16 vezes 2, 32. Tá aqui, 32. Aí, menos. No lugar do y, eu vou colocar menos 2. Peraí, acho que eu errei alguma coisa, né? Aqui era para ser 2 e aqui era para ser 2. Por que 2? Porque aqui, ó, eu só estou fazendo de 2 até 4. Tá? O menos 2 até 4 é só para o primeiro. Tá, então aqui vai ficar 4 e aqui 2. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2 é 8. Tá aqui. Agora aqui, gente, no lugar do y eu vou colocar 4. 4 à quarta vai ficar 16 vezes 16. Dividido um 16 por 8, vai ficar 2 vezes 16, vai dar 32. Aqui vai dar menos 32. Depois vai dar mais. No lugar do y eu vou colocar 2. 2 à quarta vai ficar 16. 16 por 8 vai ficar 2. Pronto. Então, acho que é mais ou menos isso daí mesmo. Aqui vai dar 32 menos 32. Corta. Aqui eu vou somar. Isso aqui vai ficar 72 dividido para 3. Quem sobrou aqui? Menos 8 mais 2, que é menos 6. Tá, 72 dividido para 3 vai dar 24. 24 menos 6, isso aqui vai dar 18. Então, pronto. Claro que eu fiz rápido algumas continhas, né? Mas pelo tempo mesmo. Mas pelo menos as contas elas não estão dentro do conteúdo, né? E aí, tem uma pergunta, Jefferson? Por que deu 0 aqui? Tá, boa pergunta. Porque tanto essa função quanto essa é uma função ímpar. Se você substituir y por menos y, aqui vai dar menos 4y e aqui vai dar mais isso daqui. Ou seja, vai dar menos essa função. Então, se ela é ímpar nesse intervalo simétrico, isso aqui é 0. É aquela propriedade. É por isso que quando chegou aqui, eu separei em 3 integrais. Para a primeira função, eu mantive o mesmo intervalo, de menos 2 a 4. Mas para essas duas aqui, eu separei em 2 integrais, indo de menos 2 a 2 e de 2 a 4. Para poder zerar isso daqui e calcular só isso daqui. Aí vocês podem dizer, professor, mas isso deu mais trabalho. Eu poderia fazer direto? Poderia. Poderia chegar desde aqui, ó, desde aqui, já integrar isso, isso e isso. E aqui colocar já de 4 a menos 2, daria certo? Daria. Então, claro que eu tento fazer sempre pelo melhor caminho, caminho mais rápido, ou pelo menos mais simples, né? Mas às vezes também a gente acaba seguindo um caminho que talvez seja o mais lento, né? E talvez fazendo direto poderia ser mais rápido. Enfim, não sei, né? Mas, sim, na prova você poderia fazer também direto lá, que você ia chegar no mesmo resultado aqui, que é 18. Bom, gente, a gente tem 5 minutos, então, ó, eu vou deixar esse último exercício, eu vou fazer na próxima aula, a gente vai iniciar a aula com ele. Mas eu queria mostrar aí para vocês. Queria que vocês tentassem fazer em casa esse exercício aí, ó. Calcule essa integral dupla, sendo D essa região de integração. Esse seria o último de hoje. E já ia encerrar a aula com ele, né? Mas pelo tempo, eu vou deixar ele para casa, mas eu vou resolver ele na próxima aula.
esse daqui é o mais legal de todos, vocês não têm ideia. É o mais divertido. Tente fazer na sua casa primeiro. E aí, na quarta-feira, a gente começa com ele. Bom, então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Lembrando que a prova, você já pode receber ela hoje à tarde, das 3 às 5. Tá? Você já pode pegar a sua prova. Vai estar disponível hoje à tarde ou na quarta-feira, de 10 a meio-dia. E a gente vai se ver novamente na quarta-feira. Então, obrigado pela presença de vocês. Até mais.